Estamos de volta na nossa programação da BMC News. Chegou a hora da gente receber Miguel Daoud, analista de economia e política, aqui na nossa programação. Daoud, muito bem-vindo, uma ótima quarta-feira para você. Obrigado, Paula, para você também e para todos que estão nos assistindo. Dia oportuno, né, por sinal, hoje, Daoud, para a gente conversar. Afinal, Brasília pegando fogo, vários pontos até aqui para a nossa discussão. Quero começar especificamente ali sobre Arthur Lira ter ficado, né, ali surpresa com a retirada do trecho do texto que coloca, incide ali tributação sobre as compras internacionais pelo relator do projeto lá no Senado. Enfim, a gente viu até mesmo o Senado tendo que adiar essa discussão para hoje, mas Lira meio que desconfiou que pudesse ter dedo do governo por trás, por conta da impopularidade da medida, e até ligou para o ministro Fernando Haddad lá no Vaticano, tentando entender, e Haddad jurou ali, talvez, né, no próprio Vaticano, jurando ali que não tinha nada a ver, o governo não teve esse dedo aí por trás dessa retirada. Queria entender na tua leitura, né, de alguma forma, em que medida isso, talvez essa quebra deste acordo político que havia sido feito, pode acabar impactando a aprovação não só desta medida, como que é o próprio projeto Mover, mas também de outras medidas futuras. Paula, aí é aquilo que nós sempre conversávamos aqui, né? Essa questão da tributação de até $50 acabou entrando numa discussão política que nós precisamos ser bem claros para que as pessoas possam entender. A gente sabe que o governo está ávido por arrecadar. Ele cada vez mais quer arrecadar. Essa arrecadação do governo está tornando um risco para o mercado, e o mercado já vem percebendo isso. Neste caso específico, o que aconteceu? A esposa, a mulher do presidente, a Janja, falou, não vamos taxar isso, coisa que ela não tem que dar palpite nisso, né? Pelo PT, isso sempre foi taxado. Então, esta confusão que a mulher do presidente não quer que taxe, e havia sido feito um acordo, né, do Lira com os setores que seriam beneficiados com isso, que eu acho justo. Você vai importar produtos, não vão pagar imposto. A própria China não compra do Brasil nada que não paga imposto, né? Até num passado recente, o óleo de soja pagava imposto, pagava 20% para exportar para a China. Então, aí você tem uma questão pessoal, né, entre a esposa do presidente, que, evidentemente, o Lula acabou comprando essa briga, coisa que ninguém entendeu muito, né? O Haddad está, sim, favorável, né, a essa taxação. O Lira se expôs, dizendo, não, vamos ter que taxar. E agora, por uma questão também política em Alagoas, que o relator ele tem interesse contrário ao Lira, lá em Alagoas, aí deu toda essa confusão. Aí eu pergunto, Paulo, e o povo? O que o povo tem a ver com isso? Quer dizer, eu não vou votar ou voto desse jeito essa medida, eu vou segurar um projeto da indústria automobilística, eu vou segurar outros projetos. Quer dizer, na realidade, executivo e legislativo, eles discutem, né, e prejudicam o andamento da nação. É esse o Brasil que precisa ser mudado, né? Eu acho que a gente precisaria ter o sentimento, né, de que o Brasil não pode passar por isso. O Brasil, apesar de ser um grande país, um país que tem uma população muito grande, tem um produto interno bruto grande em relação ao mundo, nós ficamos na mão de políticos que brincam com o destino do país. Esse é um caso típico dessa taxação das blusinhas, né, que agora apelidaram disso. Então, quer dizer, o que o povo tem a ver com tudo que pode ter consequências em cima do Brasil? O dólar já, né, está atingindo um patamar perigoso, né? A inflação já também está se descolando, a taxa de juros já não vai cair mais, e nós estamos brigando por questões políticas, questões pessoais, e colocando o Brasil neste risco que,
infelizmente, está acontecendo. Eu estou sendo muito bem claro, viu, Paulo? Eu não vou aqui dizer, vai taxar, claro, não vai, pouco. O que está acontecendo é exatamente isso. A mulher do presidente não quer que taxe, o presidente também, então, não vamos taxar, e deu toda essa confusão. Inclusive, você trouxe pontos importantes, viu, Daúde, que a gente vê, né, República de Alagoas, vamos dizer assim, interferindo, né, no dia a dia das principais votações. Existe, sim, inclusive o próprio Arthur Lira até comentou, né, porque o Rodrigo Cunha é candidato, deve ser, né, colocado ali como vice de uma chapa no qual o Arthur Lira apoia, mas não quer o Rodrigo Cunha como vice, né, e aí tem uma briga, inclusive o Lira até tem informações ali de bastidores que acredita que pode ter dedo também do Renan Calheiros ali, adversário político dele no estado, para desestabilizá-lo. O que eu queria entender, até você trouxe a questão da figura ali da Janja, né, que ficou muito conhecida no ano passado por ter encabeçado a pausa dessa discussão, né, na época ali, em relação, deixando essa isenção até os $50. A remoção, de fato, da taxação sobre as blusinhas, ela revela uma estratégia para proteger interesses específicos, no caso ali de setores específicos, ou reflete uma preocupação mais ampla, não só com a proteção da indústria nacional, mas também em relação à população, a popularidade também, a imagem ali do governo? Olha, Paulo, vamos pensar o seguinte, $50 estaria em torno de R$250. 250, vamos falar R$270. Você vai comprar um produto que custa 100, né? Você vai pagar 120. Quer dizer, o 120 ainda está muito aquém do compatível no mercado nacional, né? Você hoje compra coisas que bem mais, ferramentas, você compra roupas, eu não aconselho muito, porque às vezes você sempre compra e nunca dá certo, a cor não é a mesma, o tamanho não é o mesmo. Então você tem produtos, né, eletrônicos, elétricos, que, sem dúvida nenhuma, são bem baratos. Agora, os 20% não vai mudar muito e não vai mexer com a popularidade do governo. E com isso, nós estaríamos protegendo também a nossa indústria. O Brasil não pode abrir a sua indústria, né, de uma forma descomedida, que acaba prejudicando. Então, eu defendo o setor produtivo brasileiro, não pela vamos taxar, vamos ser liberal. Eu acho assim, ser liberal, mas depende de como você age, né, como você age, como você atua. Então, essa questão da taxação, a gente até já conversou aqui, na minha opinião, não vai causar absolutamente um transtorno para a popularidade do presidente, do governo, que agora vai taxar. Tem muitas outras coisas que são taxadas que o povo sente isso. Você vai no supermercado, você compra você faz a sua compra, olha lá na notinha, quanto tem de tributação? Você acha que isso não é pior que os 20% do que estão falando? Tem outras coisas que você paga, você vai empregar uma pessoa, qual é a tributação? Aí você fala para a pessoa, não, você vai ter que pagar isso, né, em função do que é da lei. Então, nós temos hoje uma situação muito mais complicada. Nós temos a maior taxa de impostos do mundo, né, em termos de arrecadação, né, que é uma das maiores. Então, tudo isso você acaba levando um país para um cenário em que o governo precisa, o país, eu não vou dizer nem o governo, o país precisa de medida, e você fica discutindo, quer dizer, uma compra que evidentemente, quem está comprando não vai levar em consideração, olha, isso aqui ficou R$15 a mais, R$20 a mais. Sim, é dinheiro, mas só que colocar o país nesse ambiente de discussão, nesse ambiente de polarização, em função disso, infelizmente, eu vejo muita mediocridade nesses poderes para começar a discutir sobre isso. Miguel Daúde, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora, um prazer conversar contigo novamente. Queria falar um pouquinho a respeito... Eu sei que você gosta de comprar.
Né? Não, o que eu estava falando é que comprar coisas. Eu sei que você gosta de comprar essas, né, nesses sites. Eu, de vez em quando, compro alguma ferramenta. Eu comprei poucas coisas, viu, Daudi? Bem poucas. Mas, enfim, né? É melhor sem tributo do que com tributo, né? Por menor que seja a compra, é bem melhor pagar menos do que pagar mais. Quem gosta de pagar mais, não sei quem é, viu? Mas, enfim. Ô, Daudi, inclusive, falando um pouquinho da recente restrição, né, da utilização de PIS/COFINS pelas companhias, o mercado já está fazendo conta, né, sobre os impactos, o que pode acontecer, quem que pode ser impactado negativamente, né, quem que pode ser ali, quais empresas que podem ter o seu planejamento tributário impactado, né? E aí eu queria saber o seguinte, né? A gente tem visto o governo fazer várias medidas arrecadatórias, não necessariamente levando em consideração as consequências para setores econômicos, para empresas, para municípios e estados também, a exemplo do que a gente viu, a própria medida provisória em relação à desoneração da folha de pagamento, que voltou atrás e agora, para tentar compensar, restringe os créditos do PIS/COFINS. Queria entender um pouco da sua visão dessas últimas medidas do governo, né, o Daudi, porque tem muita gente reclamando e dizendo aí que pode trazer impactos muito negativos para diversos setores, impactando inclusive na própria existência de algumas empresas. Não tem a dúvida, Felipe. Do couro sai a correia, né? Não tem. O governo vai abrir mão dali e ele vai ter que tirar de algum lugar, né? Então, não tem como fazer se não tirar de algum lugar. Uma vez que o Brasil hoje tem uma certa dificuldade, né? No sistema tributário, que foi aprovado, mas até a sua implantação, mas lá nós temos que definir o que é urgente e o que é importante. Hoje, tudo que é urgente muitas vezes não é importante. Então, hoje, importante é você ter a solidez da nossa economia. E o governo, ele tem essa visão. Eu vou te dar aqui, mas eu vou tirar de lá. No fundo, quem que investe no Brasil, né? Você vê a Bolsa de Valores, que é um investimento que os estrangeiros vêm fazer, porque ali estão as empresas, né, que produzem e tal. Estão saindo, porque sabem que isso aí não vai terminar bem. Então, existe, sem dúvida nenhuma, essa ganância do governo em tributar, né, setores produtivos, que geram emprego, que, enfim... Mas ele não tem outra saída. Quem que ele vai tributar mais? Agora, outro dia eu estava ouvindo a Voz do Brasil, né? Você acha que nunca ouviu a Voz do Brasil? Às vezes, eu me atenho ali à Voz do Brasil para ver o que está acontecendo. Olha, ficou 20 minutos, ficaram 20 minutos, perdão, de benefícios para o Brasil. Nós vamos ter o benefício de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quer dizer, um leque de benefícios. Como é que você vai sustentar um país em que você tem que tirar da produção, tirar da sua atividade econômica, através de tributos, e repassar para uma parte da população que, infelizmente, é pobre? Como é que você vai sustentar esse país diante desse cenário? É evidente, é claro, né, que o governo vai ter que tirar de algum lugar. E vai tirar de quem? De quem tem a chance de ganhar. E aí está a produção do Brasil. Infelizmente, o Brasil tem esse cenário, né, de gerar tributos e aumentar as despesas correntes permanentemente.
Daudi, pontos muito interessantes, né? Inclusive, é uma discussão ampla aqui, se a gente for falar de forma, né, mais estruturante, o que seriam necessários ali, inclusive, os passos que seriam necessários a serem colocados, a serem feitos de uma forma que o governo também não só olhasse para a arrecadação, mas olhasse também para corte de gastos, trouxesse alguma sinalização em relação a isso, porque a gente tem visto, sim, somente taxações, e foi o que você falou. Restou isso, só que assim, olhando para essa MP, inclusive eu vi muitos tributaristas argumentando o quanto isso vai impactar no fluxo de caixa de várias companhias, porque fazem previsibilidade, né? Fazem ali a sua previsão orçamentária anual e não constava, de fato, ela tem esse crédito tributário que ela utiliza para outros pagamentos e não tem, às vezes, esse fluxo de caixa que da noite para o dia agora vai ter que pagar. Esse tipo de mudança abrupta nessas regras tributárias, a gente sabe que afeta a previsibilidade, tem toda aquela questão também de levar a maior insegurança jurídica. Por um outro lado, tem essa questão do governo tentando equilibrar ali o orçamento. Como você avalia, de fato, essa maneira, né? Como o governo está fazendo essa comunicação ou essa implementação através de MPs, de discussões ali que não acontecem, né? Elas vêm sendo colocadas e aí gera toda essa insegurança jurídica ou essa preocupação também pelos setores da economia. Muito ruim, né? A gente vê isso aí como uma forma desastrosa de você governar. E está claro, né, que o governo ele está ali para se reeleger. Ele não está ali preocupado com o país, né, como você fez aí um brilhante comentário a respeito disso. Por quê? Porque para as pessoas como nós, né, que querem o bem do Brasil, você tem que tomar decisões. E decisões... Agora, eles não estão ali. O que eles querem? Eles querem contornar, querem acomodar, porque eles estão visando a eleição, né, que vai ter agora para prefeito, depois vai ter para presidente. E, com isso, nós não construímos o país que a gente deseja. Infelizmente, né, esse posicionamento do governo, agora do legislativo, muitas vezes até o judiciário, né, que o judiciário hoje, pela omissão desses outros dois poderes, ele tem que tomar decisões porque ele é provocado, e aí cai no descontentamento da população, dizendo, você está interferindo demais. Então, nós temos que colocar ordem. Como é que se coloca a ordem? Você estabelecer um pacto social. Vamos estabelecer, senta lá o executivo, o legislativo e o judiciário e fala, gente, não dá para continuar desse jeito. Infelizmente, nós não... mas o Brasil está crescendo, Sim, o Brasil cresceu, o Brasil tem situações de exportação muito boa, mas e aí? E como é que fica o nosso futuro diante dessa insegurança jurídica, Paulo, como você colocou, das incertezas, da falta de capacidade das empresas se planejarem para poder trabalhar? Eu vou contratar, não vou contratar? O que o governo vai fazer amanhã? Ele vai inventar para me tributar? O que vai fazer? Não, agora nós vamos tributar fundo de previdência. Não vamos tributar mais. Agora é o seguro. Também não vamos tributar. Então, essa incerteza, né, essa insegurança jurídica acaba levando, evidentemente, a afugentos os investidores. Né? Hoje, o Brasil tem muito dinheiro que entra no Brasil como o capital de investidor estrangeiro, né? Mas ele entra disfarçado, porque ele vem para aplicar na taxa de juros, que agora também já não está ficando mais interessante, porque o risco está crescendo muito. Então, é esse cenário que precisa colocar na cabeça dos poderes do Brasil. Ora, nós vamos brigar por Alagoas, vamos brigar por isso, a mulher do presidente quer dessa forma, tá bom, pode querer o que quiser. Só que nós temos que ter um projeto para o Brasil. E esse projeto nós não temos que ter divergência. Porque nós estamos falando de um país que é o maior país da América Latina, é a maior economia, é um país que ainda tem milhões de brasileiros pobres.
com nível educacional muito ruim, a questão da saúde. Nós estamos vendo agora os planos de saúde, o preço, o que está acontecendo. Então, nós temos todo um cenário explosivo que o governo fica ali tentando se ajustar para poder ser beneficiado na eleição. Pega aí a Bolsa de Valores. Qual é o tamanho que o Brasil tem? Quantas empresas tem na Bolsa, Paula? Quantas empresas estão lá? As empresas mais têm facilidade de sair do que entrar, porque não dá para conviver nesse ambiente. E nós estamos na mão de políticos, infelizmente, que não têm competência para entender a dimensão e o peso do nosso Brasil. Então é isso. É melhor eu não me entusiasmar muito, senão eu vou acabar aí falando mais coisas que eu não gostaria. Ô Daúde, até mesmo nesse sentido, se a gente for olhar, né, e eu até resgato uma fala do ministro Fernando Haddad sobre os fantasminhas, a gente já conversou sobre isso anteriormente, mas aí a gente vê a série de dados que foram divulgados recentemente, né, até mesmo o IPCA 15, uma inflação um pouquinho mais comportada, com alguns pontos ali de atenção, mas ainda comportada. Crescimento econômico do Brasil, importante, saiu ontem o PIB, né? Crescimento sustentado pelo agro, pelos serviços, né? Pelo setor de serviços. Hoje a gente vê o PMI também em zona de expansão, uma zona de crescimento, mostrando um crescimento econômico também, um pouco sustentado ali por conta do serviço. Hoje a gente teve também produção industrial, um recuo depois de 2 meses ali de expansão. Mas, no geral, assim, né, se a gente for olhar, existe um foco, né? O fiscal está trazendo o pé atrás, a cautela, a aversão ao risco por parte dos investidores, mas se a gente olhar os dados, e aí eu queria entender a sua opinião, tem fundamento para a gente mostrar uns dados interessantes, assim, uns dados bons da economia brasileira, e o foco do fiscal tirando esse brilho, ou tirando essa possibilidade do Brasil ter um olhar um pouco mais carinhoso em relação a esses dados? Olha, eu acho que esse olhar carinhoso, acho que todos nós temos, né? Eu acho que o Brasil é um país fantástico. A questão não está neste momento, porque o momento é como você colocou, tá bom, né? A inflação está ali comportada, nós temos um crescimento, nós temos investimento, mas em que condições isso se deu, né? O consumo das famílias aumentou em função do quê? De crédito, né? Em função de muito crédito, e isso acabou ajudando. Você teve um programa Desenrola, que acabou aumentando a capacidade de consumo da população, né? O agronegócio teve um desempenho positivo, mas será que ele vai continuar tendo? Não vai continuar tendo. Será que a população já não se endividou de novo? Então, você tem um cenário esse cenário está resumido na expectativa. E a expectativa aliada a posicionamento do governo, posicionamento do Congresso, isso tudo traz para o presente esse pessimismo. Agora, quem é responsável em fazer a gestão desse pessimismo é o governo. O próprio Banco Central fala isso, né? O Banco Central tenta fazer o papel dele, mas o governo está brigando aí porque a mulher do presidente quer uma coisa, porque o Alagoas vai entrar no campo do outro. E aí nós ficamos nesse cenário. Então, o que você pode esperar, né, desses poderes? Você acha que tudo isso vai melhorar? Tudo isso vai continuar assim? Não vai. Então, esse é o posicionamento do mercado. O mercado ele trabalha com o futuro. Né? O que vai ser lá na frente? Ninguém vai botar muito dinheiro quando você tem incertezas que você corre certos riscos. Não sei se eu consegui responder claramente, mas... Foi sim. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Miguel Daúde, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Uma ótima semana para você, até a próxima.
Até a próxima. Um abraço, Felipe, um abraço a todos, a você também, Paulo. Até mais. Abraço. Daoud, Miguel Daoud, analista de economia e política, todas as quartas-feiras aqui com a gente. 11 horas, em ponto, Maurílio Goldner, chegando com mais um Giro do Mercado, informações, notícias